Amém, glórias a Deus. Sou auxiliar Vanderlei, louvado seja o nome do Senhor. No dia de hoje, quarta-feira, dia 18 de março de 2020, quando eu abri meu Facebook, quando entrei em meu Facebook, nas redes sociais, me deparei com algumas mensagens de alguns irmãos falando que algumas igrejas iriam ser fechadas por conta desse coronavírus. Não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. É um tipo de doença que está assolando o nosso país, está assolando o nosso estado, está assolando o mundo. Esse tal desse coronavírus. E quando eu me deparei com esta mensagem, os irmãos aí falando que algumas igrejas iriam se fechar para que diminua o caso, dessa enfermidade. E quando eu abri a Bíblia, meus amados irmãos, eu me deparei com esta mensagem que diz assim, no livro de Amós, capítulo 8, dos versículos 11 ao 13, onde diz assim a palavra de Deus: está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Correrão de um lado a outro pelas regiões do norte e leste do país, procurando a mensagem de Deus, mas não encontrará esta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, guarda tudo que tem recebido e ouvido deste livro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eis que um dia iremos dar conta de tudo. Uma igreja para se fechar, meus queridos e amados irmãos, isso deve ser estratégia do diabo. O diabo está lutando para fechar as igrejas. Eu acredito nisso, que se você acredita na fé em Deus, se você está num lugar de oração, a igreja é uma casa de oração. O Senhor falou, olha, a minha casa, ela é chamada casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Se é um lugar santo, se é um lugar de adoração, tenha certeza que mal algum vai tocar em você, que mal algum vai surgir na tua vida, porque você está em um lugar santo e Deus, Ele está cuidando de você. Mas a pessoa falar que vai fechar as igrejas por conta desse coronavírus, uma coisa e outra, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que no final dos tempos iria haver apostasias, já vimos por aí, louvado seja Deus. Iríamos ver também nação contra nação, louvado seja o nome do Senhor, está quase acontecendo, louvado seja Deus. Terremotos. Jesus estava no Monte das Oliveiras, aqui em Mateus capítulo 24, versículo 3, que Jesus estava no Monte das Oliveiras sentado, e aproximaram dele os seus discípulos em particular. Eles perguntaram: Senhor, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá de nos dar sobre a vinda do Filho do Homem? E Jesus disse: olha, cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, louvado seja o nome do Senhor, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, pois é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Louvado seja o nome do Senhor. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-á muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Louvado seja o nome do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Louvado seja o nome do Senhor. E esta mensagem aqui de Amós capítulo 8, versículo 11 ao 13, diz: está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não fome de comida. E terão sede, mas não sede de água. Louvado seja o nome do Senhor. Terão fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Imagine você, se a igreja for fechada em sua cidade, se a igreja for fechada em seu povoado, em qualquer outro lugar, quem é que vai estar pregando a palavra do Senhor? Quem prega somos nós. Nós fomos enviados por Deus. E não podemos deixar que o coronavírus nos pare. Não podemos deixar que a enfermidade pare. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se estamos na casa do Senhor, é lugar de adoração, lugar de, louvado seja o nome do Senhor, de santidade, e mal algum vai tocar nos filhos de Deus. Está errado. Eu não concordo com igreja fechada. Igreja fechada é estratégia para Satanás agir na vida das pessoas. Coloque uma coisa em sua cabeça. Lugar de adoração é na igreja. Eu vou dar um exemplo para você. Passe um dia só dentro da igreja. E passe depois 5 dias em sua casa. Depois você calcule os 5 dias com mais um que você passou em sua casa. E veja qual foi o lugar onde você adorou mais. Se foi um dia na igreja ou 5 dias na sua casa. Porque eu estou certo que em sua casa você tem suas obrigações, tem seus deveres, né? Louvado seja Deus. E aí vem a falta de oração, né? Vem uma coisa e outra, o estresse, e vem a falta de oração. E na igreja você já entra adorando, louvado seja o nome do Senhor. O culto começa e você está adorando. O culto termina e você continua adorando. E vem para casa cheio e cheia da presença de Deus. Lugar de adoração é na igreja e não em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos estão concordando, né? Falando que isso é certo. Está errado. Lugar de adoração é na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E quando vier a fome, a tempestade, as tribulações, meus irmãos, nada pode nos afastar do amor que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nem a fome, nem a nudez, nem a tempestade, nem o coronavírus, nada pode nos afastar do amor de Deus. Imagina agora você passar 30 dias com todas as igrejas fechadas. Pessoas que dizem servir a Deus. Pessoas que estão à frente da obra. E outros. Pessoas vão esfriar na presença do Senhor. Vá por mim. Vão esfriar. Se não estivermos unidos, esfria. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou mentindo. Mas vai acontecer tudo isso porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Poucos serão chamados. Muitos são escolhidos. Mas poucos serão chamados. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos sim que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. E eu confirmo uma coisa a vocês. Que Deus ele habita em cada um de nós. Mas a igreja também é lugar de adoração. Deus disse, olha, a minha casa será chamada casa de adoração. Então é mais fácil você adorar o Senhor dentro de uma igreja do que em sua própria casa. Tá certo? Vá por mim. Tenho isso como experiência. Tenha isso como experiência. Vamos passar por uma fase que vai provar tudo isso que eu estou falando para você. Se passar essa temporada aí, 30 dias fechada ou 15 dias fechada, você vai ver o resultado da igreja. Você vai ver e você vai lembrar desta mensagem que eu estou falando. Lugar de adoração é na igreja. Em casa, você adora. Na rua, você adora. Mas haverá um tempo, haverá um momento que você vai esfriar, não tem como. Em casa não é lugar de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Vá por mim. Aí diz, é lugar de adoração em todo canto. Porque o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. Sim, em todo canto. Aconteça isso para você ver se você não esfria. Aconteça isso para você ver se outros não vão esfriar. Pode você não esfriar, mas outros esfriam. Nós temos um certo conhecimento da palavra. Estamos vivendo corretamente na palavra do Senhor. Mas tenha certeza de uma coisa. Se não vigiarmos, vamos esfriar. Porque isso é estratégia de Satanás. Satanás é quem tenta parar com a obra de Deus. Vá por mim. Espero que eu tenha ajudado a vocês com esta mensagem, tá bom? Sei que será uma mensagem
bastante crítica, mas o meu ponto de vista é esse, tá bom? Deus te abençoe. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço do auxiliar Vanderlei. Amém.